Bom, então agora sim. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer a todos os participantes e principalmente aos nossos convidados que gentilmente aceitaram participar desse nosso bate-papo aqui. Eu creio que a maioria de vocês já conhece os nossos convidados, mas eu gostaria de fazer uma breve apresentação de cada um deles. Vou começar com o meu amigo Christian Smera, ele é sócio-diretor da Smera BSI Claims Group, consultoria, regulação e ressarcimento. A empresa tem mais de 75 anos de mercado e tem ajudado as seguradoras, os clientes, os corretores de seguros, de uma forma bastante diferenciada no mercado. O Paulo Robson, a quem eu conheço há muitos anos, tive já a honra de trabalhar juntos. Ele é sócio fundador e vice-presidente do Clube Internacional de Seguros, o CIST. Então, muito obrigado a ele. E o meu colega André Valgas. O André Valgas é o nosso diretor comercial aqui na Alper. Ele tem mais de 36 anos de experiência no mercado de seguros, atua na liderança da nossa área de vendas e já trabalhou em grandes seguradoras, em grandes corretoras. Então, muito obrigado a todos os convidados. Obrigado. E, rapidamente, me apresentar, sou o Denis, atualmente sou o diretor nacional de transportes aqui na Alper. Eu já atuei nas mais diversas seguradoras do mercado e algumas consultorias. Bom, e para hoje, a gente escolheu um tema super atual, bem quente, né, que vai certamente movimentar o mercado de carga, que é o projeto de lei que foi apelidado como BR do Mar. O BR do Mar visa estimular o transporte de cabotagem, com aumento de circulação de mercadoria entre os portos na costa brasileira. Tem o objetivo de reduzir o custo logístico e, consequentemente, o custo dos produtos. Quando e se aprovado, poderá aumentar muito a competitividade da indústria brasileira, em função da transferência de know-how que as empresas internacionais vão trazer para nós. Está previsto também a criação de novos terminais de cargas exclusivos à cabotagem e também novas rotas, né, em adição às rotas atuais. Com isso, nós entendemos que as empresas que atuam nesse segmento ou que pretendem atuar precisarão se adaptar a esse futuro novo mercado, uma vez que ele tem muita complexidade na sua cadeia logística. Gostaria de passar, então, a palavra para o meu amigo Christian, que ele vai fazer uma explanação sobre o projeto de lei e os nossos desafios. Christian, por favor. Denis, muito obrigado. Eu queria começar absolutamente não de uma maneira protocolar, também de uma maneira protocolar, porque a educação ainda é muito importante, mas eu queria colocar, em primeiro lugar, mais o sentimento genuíno de amizade com vocês, de alegria, de honra, de estar participando desse webinar, de ter recebido esse convite. Um pouquinho antes da gente entrar, né, um pouquinho antes do horário, a gente estava discutindo entre nós o quanto todos sentimos falta, né? Nós estamos sendo acometidos por uma coisa que há um ano, exatamente há um ano, ninguém imaginava o que viria pela frente, o que nos seria imposto em termos de isolamento, né, em termos de privação do contato social. E quando a gente fala de contato social, principalmente nós, desse universo lindo que participamos da indústria do seguro, a gente inclui o universo profissional também, porque, afinal de contas, permeia nas nossas relações um sentimento de amizade, né, de fraternidade, de proto-cooperação muito grande entre nós todos. Então, não poder estar presente fazendo um evento desse é uma coisa que, de certa forma, entristece, porque o presencial é sempre mais gostoso. Mas, ao mesmo tempo, também nos traz uma alegria, porque, afinal de contas, encontramos um meio de, no meio de toda essa guerra pandêmica e sanitária, a gente juntar aí numa tela os nossos rostos e, junto com tantos amigos que devem estar participando aí, poder trocar experiências.
Então, eu cumprimento vocês três, recebam o meu abraço carinhoso, juntamente com todas as pessoas que estão aí se juntando ao evento. Eu fiquei bastante contente com o tema escolhido, é um tema muito interessante, né? É um tema que remete aí aos primórdios da indústria de seguro de transporte, né? Aos primórdios aí dos profissionais da velhíssima guarda que trabalhavam. Eu sou um cara que eu aprecio muito o saudosismo do meu velho, quando ele me conta do que significava a Companhia Lloyd Brasileiro de Navegação. O Brasil já chegou a ter 800 navios mercantes singrando a nossa costa, fazendo cabotagem, fazendo transporte de longo curso também, fazendo comex também. Então, é algo, a gente, para contextualizar, e acho que hoje, dado o tempo que não é longo, a gente vai precisar ser muito mais conceitual do que detalhista, do que aprofundado no que nós vamos falar, mas é bastante interessante que nós sejamos conceituais também, para entendermos qual é o panorama, qual que é o cenário em que essa lei BR do Mar foi colocada. O Brasil era um país que dominava bem a cabotagem até os anos 50, os anos 60, também muito mais por necessidade do que por índole, porque até os anos 50 e 60 o Brasil não tinha caminhões, não tinha frota, não tinha estradas, não tinha infraestrutura terrestre. Então, você queria levar uma carga para Recife, provavelmente seria uma grande aventura, né? Você cruzaria a ilha ali no meio do caminho com o Tarzan, com a Jane das Selvas, enquanto o caminhãozinho estivesse trilhando ali. Chegou Juscelino Kubitschek, instituiu a indústria automobilística no Brasil, instituiu a indústria de base, o Brasil se tornou uma nação industrial importantíssima, requerendo que a estrutura de transporte terrestre, né, a capilarização entre os centros de produção e os centros de expedição de carga fossem estruturados, fossem construídos como de fato o foram. Agora, fato é que desde então houve um salto inicial, né? Houve uma infraestrutura que foi planejada e implementada inicialmente, e tristemente nós paramos no tempo, né? Desde então nós continuamos sendo uma nação industrial importante, embora a nossa indústria tristemente tenha decrescido bastante em termos proporcionais e relativos, porém, ainda assim, é uma indústria importantíssima. Se você fala de grandes empresas, se você pega uma Coca-Cola, uma Unilever, uma Procter & Gamble, uma BASF, uma Microsoft, o Brasil, inequivocamente, vai ter entre os 7 e 8 maiores mercados mundiais de todas essas grandes empresas, significando que aqui se produz muito, se transaciona muito, se circula muita mercadoria. Tendo este quadrinômio, nós precisamos ter infraestrutura logística para que isso seja possível, e como você muito bem falou lá no começo da tua peroração, a gente precisa racionalizar custo com a logística, né? É impossível que o Brasil, no leito do ano de quase 2021, gaste para colocar uma tonelada de soja no porto, em transporte, o que a tonelada de soja custa para venda. É, de certa forma, vergonhoso. Os americanos lá do delta do Mississippi conseguem ter um custo de transporte de navegação interna, de navegação interior, que é 1/3 da nossa. Como é que se explica isso? O país tem a maior potamografia do mundo, não existe em lugar do mundo nenhum quantidade de rios que tem dentro do Brasil. Isso é mal explorado. Isso se conecta com a cabotagem, porque nós temos 7.400 quilômetros de costa navegável, de mares benfazejos, né? De uma região de perfil e de parâmetro climático extremamente pacífica, né? Extremamente tranquila, ou seja, você não tem ciclones como você tem no Estreito de Malaca, no Mar do Sul da China, você não tem furacões como você tem no Mar do Caribe, né? E grande parte hoje, né? Como mudou esse padrão da costa leste dos Estados Unidos, você não tem as adversidades gravíssimas que você tem no Mar do Norte, no Atlântico Norte, Canal da Mancha, Baía de Viscaia, né? Onde a gente tinha lá, que a gente aprendeu na escola, a Liga Hanseática, que é o maior país exportador do mundo per capita, que ainda é a Alemanha. Os navios saem lá por Hamburgo, por Bremen, por Antuérpia, por Rotterdam, em rotas de navegação que são bastante mais adversas do que a nossa. Bottom line, nós temos tudo e não levamos vantagem em nada,
né? Nós temos um desbalanceamento da nossa matriz logística brutal, em que 65% do nosso volume é rodoviário. Não deveria ser tão menor, não é essa a questão, porque, de novo, os centros de produção estão localizados em regiões que são limítrofes aos portos, de modo que, de fato, o transporte rodoviário quase sempre vai ser, a depender da característica e do valor agregado da carga, o modal mais adequado, de fato. Não adianta você pretender mandar um container com manufaturados de São Paulo para o Rio de Janeiro por cabotagem, que talvez não vá ser o transporte mais ótimo, mais racional e sequer, às vezes, o mais barato. Cabotagem impõe, induz transporte de volumes, né, de quantidades e de pesos elevados, o que é pretty much, que é bem a matriz do Brasil, essencialmente em produtos agriculturáveis e insumos, em produtos de metalurgia, de siderurgia, em blades eólicas, em indústria de base, em componentes para a indústria de petróleo, ou seja, nessa nossa exposição, nós vamos tentar separar um pouquinho o offshore, né, o transporte do tramo de óleos, né, e de combustíveis das plataformas da Petrobras, porque isso tudo compõe um quantitativo absolutamente importante. Se você pegar tudo que é transportado das plataformas para a terra e colocar isso estatisticamente nesse combined de cabotagem, você vai chegar num número que é maiúsculo, porque todo dia você vai ter supply boat tirando óleo pesado e jogando para a terra, né? Quando você fatoriza isso, você fala, caramba, o Brasil transporta para caramba. Agora, você tira isso para a indústria, vamos dizer assim, basal de cabotagem, né? E se a gente quiser ainda materializar uma coisa mais clara, na quantidade de containers movimentados, que, afinal de contas, a matriz de transporte no mundo inteiro, a modulação da matriz de transporte, ela é transformada em 1963 com Michael McLean, quando ele inventa, para mim, um dos maiores ovos de Colombo da humanidade, que é a caixa de metal chamada container marítimo, né? A partir de então, tudo é modulado numa caixa e se transforma, inclusive as estruturas, o que pouca gente imagina, as estruturas logísticas terrestres são adaptadas ao transporte containerizado, a altura de viadutos, a bitola de estradas, os terminais, os equipamentos de terra para movimentar as cargas que então haviam, que eram os forklifts, as empilhadeiras, as abraçadeiras, mudam para estruturas que movimentam containers, de modo que, quando a gente analisa o perfil de transporte, é sempre interessante a gente transformar no que a gente está acostumado a ouvir, o TEU, né? O 20 Equivalent Unit, né? A quantidade de containerzinhos de 20 pés, que, aliás, está virando uma cabeça de bacalhau, né? Uma mosca branca. Hoje é quase tudo quarentão. Hoje os containers, quase todos que você vê, são de 40 pés, inclusive para dar otimização ao transporte. Os volumes vão aumentando, né? Você fazer um frete de 2 containers de 20 pés custa bem mais caro do que você fazer um de 40 pés. Então, até as modulações dentro da modulação vão mudando. Então, voltando ao trail da nossa apresentação. Quando você coloca a representatividade do transporte em containers para cabotagem, você percebe que é absolutamente incipiente no Brasil. Então, vem agora, dentro desse governo, uma proposta de indução, de implementação do modal de cabotagem, através do projeto de lei 4199, agora, do ano 2000. Aliás, ele não é nem um bebê, né? Ele é nem recém-nascido, porque tem 2 meses esse projeto de lei. Exato. Em que nós temos 5 braços aí. Nós temos o plano de ampliação do serviço de frete. Porque qual que é a dificuldade hoje? Você tem 3 empresas principais operando no mercado de frete. Mercosul Lines, você tem o pessoal da Aliança Navegação, muito tradicional, Mercosul também, e o pessoal da Login. Existem outras empresas, mas basicamente para o braço de carga containerizada, essas 3 dominam o mercado. Então, não é, na visão do governo federal e na visão do setor, oferta de serviço suficiente, e aí a gente entra na segunda perna que eles pretendem com essa lei. Não há um concorrenciamento econômico minimamente saudável para que
possa ter um ganho de custo e um ganho de serviço dentro do modal, no modal de cabotagem. Terceiro, a disponibilidade de frota. Precisamos ter mais navios. Isso leva ao quarto objetivo que eles pretendem com essa lei, qual seja, implementar a indústria de construção naval, que é uma grande propagadora de mão de obra, de contratação, né, serviços especializados. É o chamado bom emprego, né? É uma indústria que nós já tivemos, nós já construímos, falei para vocês, o Lloyd brasileiro já teve mais de 800 cascos, muitos deles construídos no Brasil. Muitos eram SD-14 construídos no Vietnã, na China, na Coreia, em outros estaleiros, mas muitos em estaleiros brasileiros. Claro que eram navios muito menores, mas hoje o Brasil tem tecnologia e capacidade para isso, a indústria offshore está aí para nos mostrar isso. Então, é um objetivo, o quarto objetivo da lei, do projeto de lei 4199, o fomento à indústria naval. E o quinto é a capacitação do marítimo, né? Se você está pensando em colocar muito mais navios para fazer a cabotagem, o nosso público, né, precisa compreender que toda a regulamentação desse segmento, ela é particularizada não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Existe uma certa reserva de mercado. Para você operar cabotagem, você precisa ser uma empresa brasileira de navegação, não está aberto ao estrangeiro. Você pode importar navios, você pode construir navios lá fora, mas a operação e a gestão comercial disso, você tem que fazer em bareboat chartering, né? O afretamento a casco nu e a exploração desse navio através de uma empresa brasileira de navegação, em que, isso não funciona apenas no Brasil, mas numa série de outros países, existe uma demanda, uma exigência normativa, legal, mínima, de trabalhadores brasileiros que estarão dentro desse navio. Os marítimos deverão ser uma quantidade mínima para atender à regulamentação trabalhista da norma. E por mais que a gente pense que isso é um engessamento, isso é uma proteção ao segmento da indústria nacional, como há em qualquer outro país. Quando a gente ouve dizer no nosso setor, no nosso segmento de transporte, né, nós somos seguro, mas também somos de transporte, quando a gente fala lá em bandeira de conveniência, isso é nada mais, nada menos e rigorosamente que isso. É o desvio, né, o escape a determinadas normas que são rígidas, né, de regras trabalhistas, não só dos nacionais do país daquele navio. Portanto, o navio, a empresa, muda de país e coloca uma bandeira de conveniência, que vai ser ou Libéria, ou Bahamas, ou Tuvalu, ou Vanuatu, vários países, a Grécia, Malta, Chipre, todos os países que têm uma normatização trabalhista bastante mais flexível, que possibilita um pobre de um filipino entrar a bordo e fazer um regime de 14, 15 horas seguidas de trabalho. Aí nós não vamos desviar muito, é uma coisa um pouco cruel, mas, sendo um pouco Nelson Rodrigues aqui, a vida é dura como ela é. Infelizmente, a indústria se impõe dessa maneira para que se obtenham também os custos reduzidos que possibilitam que os fretes sejam acessíveis no mundo inteiro. Até quando isso é antiético, não é? São outros 500, não é bem o objeto da nossa discussão aqui. Eu quero muito, Denis, que você me controle aqui no tempo, a hora que você achar, fala, Christian, se a gente puder caminhar para o desfecho, você me avisa, porque o tema é de tal sorte amplo e rico, que se você me deixar aqui, vai estar passando o Jornal Nacional, eu vou estar falando ainda. Então, eu não quero cometer essa gafe com vocês, tá? Não, de maneira nenhuma. E você manda super bem, pô. Você é bem didático, é gostoso de ouvir você falar. Para a gente é ótimo. Não. Você tem bastante conteúdo, cultura, então isso é bacana, isso enriquece bastante a nossa discussão, certamente. Mas a gente também vai ter bastante espaço aí para o Paulinho também contribuir com a parte de seguros aí. Estou vendo ali que ele está bastante concentrado ali, porque vai ter bastante tema para a gente discutir, como é que a gente vai adaptar as novas regras, né, de seguro aí para esse novo modal. Colocado esse panorama inicial, o que é importante a gente entender? O objetivo do legislador. Aqui, no caso, o legislador
Poder Executivo, através do Ministério da Infraestrutura, que está propondo isso, é uma das prerrogativas do Poder Executivo, né? Sugerir, propor leis para que o Congresso Nacional as discuta, as implemente, as aprimore. Isso foi colocado no contexto de que, vamos voltar lá, aquele papo do Juscelino Kubitschek, das primeiras estradas, da indústria que cresceu, e fazendo esse trabalho aqui para a Alper e para o CIST, a gente vai estudando, evidentemente, para estar preparado para a palestra, e se depara com dados que são muito impressionantes. Se você pegar do ano de 2005 ao ano de 2019, a malha rodoviária cresceu 9% no Brasil. Você tinha lá uma X quilometragem de estradas, que eu vou expor para vocês, vou abrir aqui os dados, e ela cresceu 8, 9%, ou seja, um mínimo, muito poucas estradas pavimentadas foram construídas. Porque eu me nego a considerar nas estatísticas que nós estamos fazendo os dados que constam do IBGE e de outros anuários aí de dados geopolíticos que apontam que o país tem 1.720.000 quilômetros de estradas. Não tem. O Brasil tem 220.000 quilômetros de estradas pavimentadas. 1.500.000 quilômetros são de estradas de terra. Vocês podem até me devolver, Christian, é a vida como ela é. Se tu pegar a BR-263, que acabou de ser pavimentada agora, há 5, 10 anos atrás, enormes trechos dessa estrada, que é uma das principais para o escoamento da nossa safra de soja, era na terra mesmo, e os caras colocavam aqueles bitrens gigantescos de 40 toneladas, por isso que o custo chegava do preço de uma tonelada de soja, era o custo do transporte de uma tonelada de soja, um negócio verdadeiramente escandaloso, e que a gente, né, eu tenho um provérbio meu, um termo meu, que é a normalidade do caos, né? A gente se anestesia e passa a não enxergar mais os absurdos de uma série de contextos no Brasil passam a fazer parte do teu cotidiano, passa a ser uma coisa normal. Ah, mas é assim, aqui é assim. E a gente, como enquanto cidadãos, não pode aceitar que seja assim, né? Claro. Eu estou derivando um pouco aqui, mas a gente fica tão indignado com uma série de pautas e de assuntos, que eu não vou falar que são desimportantes, mas que não são propriamente o essencial, né, de um país que tem um desemprego enorme, uma deseducação enorme, e você olha para essas coisas e você vê que tem uma oportunidade tão gigantesca de crescimento econômico, de investimento, de implementação de estruturas, que não está sendo explorado há décadas, não é há anos, é há décadas. Então, voltando, você tem um crescimento em 15 anos de 8% da malha, e um crescimento de 150% da malha, da frota de veículos automotores, considerando caminhões, ônibus, automóveis, motocicletas. Triplicou o número de automóveis e motocicletas desde 2005 até hoje. Hoje nós temos 109 milhões de veículos no Brasil, trafegando pelas mesmas estradas que haviam em 2005, mais 8%, vai. Corolário disso qual é? Se estava péssimo em 2005, está muito mais precário hoje em dia. É evidente que você tem que separar esse cenário. Aí você vai nas pesquisas da CNT, que são extremamente profissionais e bem feitas, e você vê que nos anuários, a qualidade da infraestrutura rodoviária, que é gerida pelo poder público, é uma, e que a que é gerida pela iniciativa privada, que é uma malha muito menor, né? Nós estamos falando aqui de uma quantidade para o todo, infelizmente, muito menor. O que está concedido à iniciativa privada ainda é muito insuficiente. Só que o que está concedido à iniciativa privada tem uma condição muito melhor de tráfego. Em contrapartida, nós temos os custos de pedágio. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, do ponto de vista do transportador, ou do embarcador igualmente, é uma equação bastante complexa, especialmente em face de que apenas 11% dos nossos containers são transportados por via de cabotagem, em face de todas as deficiências no serviço de frete. Não é deficiência do serviço que é prestado hoje, que é muito bom, as empresas são muito competentes. É a falta de frota e de serviço
e de praça suficiente para atender essa demanda, porque às vezes ele fala, olha, eu quero transportar em cabotagem, desde que eu tenha frequência e confiabilidade, de que o meu container vai chegar no Porto de Santos e em até 48 horas ele sai para Pecém, para Suape, para Manaus, para onde quer que seja, né? Lembrando sempre que, se for menos do que 700 quilômetros o que você trafega em cabotagem, normalmente em carga containerizada, a conta não fecha muito. Você precisa ter volume e distância para que vale a pena. E nós temos isso, né? Nós temos... O Brasil é incrível, porque se você pegar a densidade demográfica, o mapa de densidade demográfica do Brasil, num raio de 200 quilômetros da costa, do Oiapoque ao Chuí, residem 80% da população brasileira. Então, é um país continental, absurdamente grande, mas que é totalmente concentrado na costa, né? Então, assim, isso é mais um incentivo à cabotagem, porque você vai chegar num porto e a distribuição por um transporte terrestre, e aqui nós precisamos falar um pouco de multimodalismo, vai ser o transporte complementar que vai permitir com que essa carga chegue rapidamente depois da cabotagem, é isso. Então, a lei é muito positiva, é evidente, aqui eu estou partindo para a parte final, para o terço final da minha apresentação, que a gente precisa mensurar, a gente precisa visualizar, identificar que fatores de risco associados a transporte rodoviário, e agora eu já estou indo para o segureis aqui, né? A gente falou em conceitos, a gente falou em infraestrutura, a gente falou em transporte, agora nós vamos falar no que toca às nossas vidas enquanto profissionais da área de seguro, e a pessoa que entra num webinar desse, evidentemente, vai esperar que a gente fale um pouco disso. Fatores de risco do transporte rodoviário se dissociam bastante dos fatores de risco do transporte aquaviário. Sim. E que pese a gente esteja falando de transporte multimodal, nós vamos somar os fatores de risco, mas é claro que num trajeto ou de outro, você vai ter identificação desses fatores. Transporte rodoviário, o drama hoje, de muito tempo, é roubo de carga. Nós temos colisão, nós temos tombamento, nós temos incêndio, nós temos greve, né? Nós temos desvio, desaparecimento, nós temos os fatores de risco que são particulares do modal. Para a empresa que vai reformatar a sua logística, preconizando o transporte marítimo, portanto, por cabotagem, no multimodal, tem que entender que os fatores de risco são criticamente diferentes. Você vai ter a probabilidade, por exemplo, de um roubo de carga bastante diminuída. Não é zero, mas é muito diminuída. Você vai ter a probabilidade de colisão bastante diminuída. Existe colisão de navio? Ou se existe, eu trabalho com um montão delas, mas é bastante difícil. Ainda mais numa navegação costeira, né? Sim. Onde as chamadas pistas de navegação são muito mais bem monitoradas, em que pese o AIS, que é o sistema de transponder de posicionamento global de navios, é um sistema fabuloso, que funciona em qualquer canto do oceano, mas é óbvio que na navegação costeira fica bastante mais fácil, você tem menos problema de adversidade climática, de mar grosso, né? De falta de visualização. Então, vai ser muito difícil você ter uma colisão. Em contrapartida, você tem fatores de risco de navegação. Você tem encalhe, você tem incêndio a bordo, que, diferentemente do incêndio num caminhão, um incêndio num navio, evidentemente, você tem uma concentração de risco que pode se espraiar por quantidades monstruosas de carga, né? A gente costuma brincar que a maior coisa do mundo, o maior objeto móvel do mundo, é uma embarcação, é um navio. Um navio concentra uma quantidade brutal de carga. Eu fiz até uma apresentaçãozinha, e depois o pessoal da Alper vai ter a oportunidade de criar para quem tiver interesse, e evidentemente que eu não tenho muito como agora fazer a apresentação desses slides todos que a gente preparou. Deixa eu tentar fazer um screen share aqui, ó, janela do aplicativo. Eu vou ter alguma dificuldade em fazer isso agora, que não está aparecendo o meu PPT, mas eu fiz, basicamente para vocês, uma série de situações em que o navio pode enfrentar, que evidentemente são situações, quando você olha para aquilo, catastróficas, porque você tem uma coisa que é gigantesca, com milhares, literalmente milhares de cargas concentradas em um único meio de transporte, né?
para vocês terem uma ideia, um caminhão que leva 20 toneladas de carga, que é uma carreta normal de soja, ele chega no Porto de Santos e ele encontra preparado para ele um navio de 80 mil toneladas, que é um Capesize. Um navio que só não é maior porque, tristemente, a gente não cuida do calado do maior porto da América do Sul, um dos maiores do hemisfério sul do mundo. Então, a gente luta há décadas no Porto de Santos com calado de aprofundamento aqui, com esse contrato, que vai melhorando muito marginalmente. A gente deveria ter 15, 16 metros de calado, né, que é a profundidade livre entre a quilha e o fundo do mar, de modo que o navio possa navegar com segurança e carregar o maior quantitativo de carga possível. E nós temos aqui no Porto Santos 12 metros e meio, 13 metros e meio, no máximo. O que isso significa? Que quando entra um navio de 140 mil toneladas aqui, ele pode apenas pôr 85 mil toneladas de carga. Vocês sabem quem paga as outras 75 mil toneladas? O Brasil. Isso é frete morto, isso é custo Brasil. Apenas porque o calado não foi aprofundado, que poderia ser, tranquilamente. Então, o que acontece? Para carregar um navio desse de 80 mil toneladas, nós temos 4 mil carretas, 4 mil transportes fazem um transporte. É claro que aqui nós não estamos comparando uma coisa com a outra. Quando a gente fala em cabotagem no Brasil, é mais para as caixas metálicas, para o manufaturado, em que pese óbvio que exista também cabotagem de granéis, né, de insumos de larga escala, mas o objetivo da legislação é oferecer um modal que sirva de alternativa a tudo isso que a gente viu. Então, assim, tenho certeza que a indústria de seguro no Brasil está preparadíssima para uma alteração de cenário, que provavelmente não será abrupta, mas pode vir a ter uma velocidade que seja interessante, de modo que, se a formatação da análise do risco hoje está voltada para o transporte rodoviário, a partir do momento em que isso se transmutar para um multimodal, o segurador já tem a experiência, a expertise, o know-how, a coleção de conhecimento de como medir, de como aferir e de como precificar o risco marítimo, da cabotagem. Então, assim, e oferecer, inclusive, soluções para os casos em que os sinistros se apresentarem. Embora aqui hoje não é dia da gente falar de sinistro. A tendência, quando você migra para a cabotagem, é que a sua quantidade de sinistro seja sensivelmente menor. Isso é absolutamente comprovado. Então, assim, para fechar, estudando aqui a matéria e os artigos que eu li sobre isso, uma coisa muito interessante que o pessoal falou é o seguinte: olha, dada toda a dificuldade que o Brasil tem, né, de estar andando sempre com o freio de mão puxado no que diz respeito à infraestrutura, não tem orçamento, vai ser mais um ano em que o nosso déficit fiscal vai estar arregaçado, nós vamos para quase 1 trilhão de déficit fiscal, por causa aí do Corona Voucher, que sim, foi muito necessário, a gente não podia deixar as pessoas morrendo de fome aí, a gente entende tudo isso, mas o bottom line é que, por mais esse advento, vai ser impossível ter dinheiro para fazer o que tem que ser feito. As privatizações andam muito devagar, as concessões andam muito devagar. Então, a migração para a cabotagem, eu creio que é uma questão de tempo. Eu espero que seja um tempo breve, e eu tenho certeza que a indústria de seguro vai estar bastante bem preparada para isso. Mas o hype que eu queria colocar para vocês do artigo que eu li, que eu achei muito interessante, é o seguinte: olha, em face de todas essas dificuldades que a gente vai vendo ano mais ano e não traciona, e a coisa da infraestrutura rodoviária não anda, etc. e tal, a cabotagem é a solução, porque, afinal de contas, o mar não precisa ser asfaltado. E é uma grande sacada essa, o mar está lá, né? Você precisa preparar a indústria náutica, claro, né? A construção de embarcações, você precisa regulamentar o mercado, você precisa fomentar a competição, você precisa regular uma série de aspectos, por exemplo, combustível, os 2 combustíveis que uma embarcação utiliza, é o diesel e é o HFO, né, o óleo de alta densidade que eles usam, é muito mais caro no Brasil por conta da tributação do que no exterior, de modo que fica impraticável. O sujeito que vem de uma navegação de longo curso está com combustível que é bem mais barato do que as empresas que operam cabotagem no Brasil pagam, que é, assim, uma iniquidade, um desequilíbrio absurdo do próprio sistema. Isso tudo está sendo, quero acreditar, focalizado, isto consta da lei.
um ponto muito bacana dessa lei é que no artigo 9º, item 4, eles obrigam todas as empresas brasileiras de navegação a terem um seguro marítimo para responder por todas as perdas e danos a terceiros, cargas, patrimônio, vidas, infraestrutura portuária, infraestrutura aquaviária, outras embarcações, ou seja, hoje você tem o seguro de navegação, de responsabilidade civil do armador, que é o seguro de P&I, né, o Protection and Indemnity, que é uma coisa, um mútuo, uma coisa secular, que funciona muito bem, com empresas muito sólidas, e que estão preparadas aí a responder. No caso, é evidente que os armadores têm todos um sistema de atenuação de responsabilidades pelas leis internacionais, mas que não se aplicariam dentro do regime de cabotagem brasileiro. Então, assim, a mensagem que eu deixo aí seminal, é muito bem-vindo a essa intenção do Poder Executivo de propugnar essa discussão, de tentar implementar, de tentar fomentar mais a nossa indústria da cabotagem. Eu cumprimento os meus amigos aqui da Alper e do CIST por estarem colocando esse assunto em pauta, ainda no bojo de uma discussão de um projeto de lei no Congresso, ou seja, nós não estamos discutindo um cenário já materializado, mas a gente já está se preparando a ele, e eu tenho certeza que quando essa realidade emergir, e ela emergirá, né, ela emergirá, eu assim, às vezes até desconfio que aquela escandalosa greve dos caminhoneiros que a gente viu em 2018, eu não posso deixar de ser crítico aqui, não é uma opinião nem da Alper, nem do CIST, nem da Esmera, é uma opinião pessoal minha, eu achei aquilo uma coisa que machucou demais o país, eu acho que isso, inclusive, serviu como pedra fundamental para que muitas empresas, muitas instituições, muitas autoridades passassem a enxergar a cabotagem também como um evitamento dessa aterosclerose do modal concentrado demais no rodoviário. Eu encerro aqui a minha exposição inicial, mais uma vez agradecendo a vocês e, evidentemente, ficando à disposição para a gente prosseguir aqui num pinga-fogo aí, num debate, numa discussão. Com grande alegria, eu participo aqui desse debate com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Legal. Legal, Cristian, muito obrigado. Parabéns aí pela explanação, né? Com muito conhecimento, né? Com muito estudo aí sobre o tema. Vem colaborar bastante aí com o nosso evento. A questão agora a minha pergunta, eu vou fazer para o Paulo. A gente vê que o mercado de seguros, né, Paulo, ele está bastante definido quando a gente fala nas carteiras de seguros de forma separadas, né? Então, você vê o seguro lá do armador, ele está bem definido lá com as suas regras, o seguro do transportador, ele está lá bem definido, direitinho, com as suas regras e coberturas. A partir do momento, como é que você vê o mercado de seguros quando a gente começa a aumentar esse volume de negócio, né? Onde a gente vê que pode haver uma diminuição da carga de longo curso, né? Você pega aí a quantidade de containers que o Cristian falou, de 4.000 containers que vão ali dentro do navio, tá certo? Quer dizer, o grande aumento, então você vai ter uma diminuição dessas cargas completas em viagem de longo curso, e você vai ter um aumento do volume nas pontas, né? Ali da distribuição, do coleta, entrega, e leva como se fosse pontos de distribuição de toda essa mercadoria, de toda essa carga movimentada aí pelos navios. Então, hoje a gente olha, estava até conversando com o Denis ontem, a gente está muito tempo nessa área comercial, você visita diversos clientes, né, diversos armadores, aí, principalmente os 3 principais armadores, a Mercosul, a Aliança e a Login. Já estive na oportunidade de um negócio com a Mercosul Line, e aí você vê as seguradoras montando condições, tentando montar, né, um Frankensteinzinho ali para dar cobertura da multimodalidade. A gente sabe que o contrato multimodal, as condições gerais para o seguro multimodal, ele já existe há anos, né? E você não vê as seguradoras implementando este seguro. Mas daqui para frente vai ter que fazer. Como é que o mercado de seguros vai se comportar? Como é que você vê a solução para esse negócio? Bom, André, primeiro eu quero agradecer a pergunta, e até para responder a sua pergunta, primeiro
Eu quero agradecer aqui a Alper, principalmente na figura do Denis aí, né, pelo convite. Me sinto bastante honrado aí, feliz, né, por estar participando desse webinar tão importante aí para o nosso cenário logístico brasileiro, né, e a sensibilidade da Alper em trazer esse tema para que a gente possa desenvolver algumas reflexões, né. Eu confesso que eu tomei nota de vários apontamentos aqui do Christian também, para eu poder conectar sempre com a questão de riscos e seguros, né. Assim como também é um prazer, né, ter você, André, o Christian e o Denis nesse painel, e me coloca mais pressão aqui para eu acompanhar, né, essa clareza toda de vocês, e transformar temas tão complexos, né, nessa leitura harmoniosa e leve que a gente está querendo trazer aqui para o nosso webinar, né? Exatamente. Bom, antes de responder sua pergunta, eu preciso trazer alguns apontamentos que o Christian colocou e converter aqui para a questão de riscos, e aí sim entrar na questão do seguro, porque a sua pergunta é extremamente importante. De fato, o mercado, do ponto de vista de capacidade, está muito bem, né? A gente percebe que, desde quando houve a abertura do mercado de seguros e de resseguros, né, as seguradoras, elas hoje têm verdadeiros contratos que suportam bem os riscos, né? Então, a capacidade do mercado brasileiro em suportar os riscos e oferecer os seguros nas suas carteiras, hoje, a oferta é bastante importante. Então, o Brasil hoje está num cenário mundial muito bem posicionado, eu diria. Claro que a gente tem, assim como qualquer mercado, os seus regulatórios como alguns entraves, né? E eu estou bastante contente de ver a gestão da SUSEP hoje trazendo, né, algumas consultas públicas, que é a Consulta Pública 16 e a própria 18, para destravar o mercado de seguros e deixar as seguradoras com um pouco mais de liberdade de desenvolver os seus produtos e oferecer os seus serviços que adequam às necessidades do cliente, né? Eu acho que isso está bastante em linha com a própria Lei da Liberdade Econômica composta pelo governo federal aí, né? E, naturalmente, né, quando a gente fala de risco, o que a gente aprendeu nesses 7 meses, né? Impressionante, gente. Né, a pandemia pode ter trazido uma série de sofrimentos para todos nós, como de fato aconteceu, mas a gente teve um momento de resiliência e adaptabilidade no setor logístico muito importante, né? Principalmente a questão da última milha, inclusive a mudança do comportamento pelo próprio consumidor, na maneira como o consumidor passou a comprar e consumir os seus produtos. Exatamente. E com isso, a mudança dos modelos das entregas, que eu chamo de delivery, né? E, obviamente, a gente começa agora a discutir essa questão da última milha, né? Até porque a gente está naquele momento que eu gosto muito desse termo, é o momento VUCA, né? A questão do momento de volatilidade, das incertezas, da complexidade e da própria ambiguidade que a gente tem. E quando a gente traz isso para o seguro de transportes, né, algumas dessas incertezas para nós hoje, pelo menos no nível de Brasil, nós temos algumas exceções, né? O Christian pontuou bem, eu tomei nota aqui, a questão do roubo de carga, né? Infelizmente, a gente acaba encabeçando uma lista, né, sendo líder aí. Em 2017, tivemos um galopante recorde de roubo de carga no Brasil, no modal terrestre, de 25 mil eventos, e o Brasil, inclusive, foi avaliado com risco de 3,7 pelo Joint Cargo Committee, do Watchlist, que é um tipo de exposição de risco igual à Somália e o Iraque, né? E aí, em 2018, nós tivemos uma queda na frequência de sinistro, em 2019 um pouquinho mais, mas o fato é que nós temos exposições extremamente relevantes do ponto de vista do modal terrestre. Por isso que eu encaro com bastante motivação, tá, os desdobramentos do PL 4199, né, o BR do Mar, né? E o Christian também falou uma coisa muito importante, o desbalanceamento da matriz de transportes no Brasil, né? E, de fato, sem demérito a diminuir o modal rodoviário, mas aumentar, sim, outros modais, até porque eles se conectam, em certa forma, que eu vou abordar um pouquinho lá na frente, tá? E isso me traz algumas considerações para a gente poder construir uma resposta para a sua pergunta, André. Quando a gente fala do modal rodoviário, e o Christian pontuou isso também, né, a nossa infraestrutura, né, bastante precária, e quando a gente fala de São Paulo é uma coisa, mas o resto do país, nós temos uma deficiência da infraestrutura absurda, né? Até na própria pandemia, o governo batendo cabeça, fazendo os motoristas ter que parar em algum lugar, e fechou os lugares onde ele tinha que parar para almoçar. O que ele fazia com a carga do caminhão? Ele parava no primeiro posto de gasolina que estava aberto o restaurante para ele poder almoçar, né? Então, até isso nós tivemos como mercado segurador de adaptar e ajudar os nossos clientes, né?
a própria renovação da frota. O Christian também pontuou uma coisa super importante, né? A infraestrutura da malha rodoviária cresceu de 8% ou 9%, mas a quantidade de veículos que estão transitando por essa rodovia cresceu absurdamente. O governo fala da renovação da frota há anos, mas ele não fala de renovar a frota na sua essência, né? Ou seja, tirar os veículos antigos de circulação e colocar veículos com tecnologia adequada, porque a gente está vivendo agora no mundo de tecnologia importante, a internet das coisas, os veículos autônomos, imagina, né, como é que isso vai acontecer no futuro, e você está vendo um caminhão Fenemê, ano 64, transportando milho, e acontece, né? Se me permite, Paulo, daqui a pouco, isso está transitando de uma maneira extremamente rápida, nós vamos passar a ter os caminhões elétricos. Quando a gente fala em desgaste de estrada, o que essencialmente gera desgaste, evidentemente que é o estresse mecânico do peso, mas é essencialmente óleo e diesel que a gente sabe come o asfalto. E já tem montadora fazendo esses testes de caminhões elétricos, inclusive no Brasil, foi apresentado na Fenatrans. Exatamente. E com tudo isso, por que eu estou trazendo isso? Né? Também foi pontuado aqui na conversa, salvo engano pelo Cristian, a questão dos custos logísticos. Eles são extremamente onerosos. Gasto com combustível, gastos com gerenciamento de risco por causa da segurança, e tem, né, assim, pelo menos os números que os transportadores têm no sinalizado, de ter que investir de 10% a 12% do seu faturamento anual em protecionais, escoltas, rastreamento via satélite, cadastro de motorista, o pedágio que também foi colocado e a própria manutenção. Então, essa discussão toda, inclusive recentemente, né, com a questão da greve por causa do frete, que até hoje ainda não está, né, às claras aí com relação a como é que se desencadeou a questão do frete por conta da greve de 2018, salvo engano, né? E aí me remete a fazer esse paradoxo entre o modal rodoviário com o modal aquaviário, sobretudo aí a cabotagem, né? Porque foi falado também pelo Cristian a questão do cabotagem, né? O menor custo, alta escala de cargas, ou seja, você vai transportar uma quantidade de, o Cristian colocou caixas metálicas, né, os containers, né, e gostei do tema também, Cristian, que você falou que não dá para asfaltar o mar, hein? Deixa algum político te ouvir aí. Né? Então, quando você olha o modal de cabotagem, né, até hoje, né, você vê um menor impacto ambiental, uma alta escala de cargas, um espaço para crescer, graças a Deus, né? Mais segurança do ponto de vista de roubo de carga, como a gente colocou. E agora, é claro, até hoje, você tem uma menor capilaridade, com poucos operadores de transporte de cabotagem, como já foi pontuado o nome de algumas empresas de transporte aqui, né? Depende de um planejamento logístico um pouco mais aprofundado, e, naturalmente, nos extremos, pernadas iniciais e pernada complementar, ele ainda precisa de um complemento do modal rodoviário. Então, esses modais têm que se conectar, que é o que eu vou falar sobre o multimodal um pouquinho mais adiante, né? Quando a gente olha para o rodoviário, você tem mais capilaridade, não tenha dúvida nenhuma, né? Nós temos milhares de caminhões transitando, milhares de transportadoras, o embarque em loco, né? O transportador carrega, transporta e entrega, então ele depende só dele com relação a isso, salvo algumas questões de logística, onde ele tem o cross-docking, né? E a flexibilidade, até porque em função da farta oferta de transportadores, você tem muito player, né? E a flexibilidade por conta da competição de mercado. Agora, as desvantagens, como também foi colocado aqui, né? 4 mil caminhões para completar um navio, né? Quando a gente fala de embarques de agronegócio, como o Cristian pontuou. Então, a baixa escala de cargas, a segurança, né? Alguns riscos inerentes ao transporte, como apropriação indébita, custos logísticos, como eu já comentei, né? Onerosos, né? E a própria infraestrutura, que o Cristian falou, né? Assim, a questão, eu tomei nota aqui dos 220 quilômetros de estradas pavimentadas, e a própria CNT, Cristian, lançou recentemente... Você me permitiria ser indelicado? Você pode ser à vontade. Porque finalmente eu consegui carregar a apresentação aqui. Tem um slide que eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Me digam aí se está bem visualizável. Estão vendo? Sim. Sim. Agora estou vendo. Agora vendo. Sim. Olha que coisa impressionante que é isso. O Brasil tem 219 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Certo. Olha os Estados Unidos, gente. Nossa. Olha a China e a Índia. É um negócio... Agora, olha a hidrovias. De novo, o país com a maior potamografia do mundo é o Brasil. Ele tem muito menos, quase 7 vezes menos do que a Rússia. 3 vezes menos que os Estados Unidos. Você vê
o nível de incompetência que a gente tem na gestão logística desse país. Ferrovia eu não vou nem falar. Então, é evidente que isso chega interrompeu o compartilhamento, né? Sim, interrompeu. Sim. Então, você chega à conclusão que não tem outra alternativa a não ser crescer para a água, para o litoral. As nossas pistas estão colocadas aí para o lado de costa, né? Para o lado de costa. E assim, para não te interromper mais, Paulo, tem uma coisa que é positiva. Do ponto de vista da infraestrutura, dos pontos de chegada e partida dos navios, o Brasil não está mal. O Brasil tem terminais bastante interessantes, conseguiu andar desde 1993, da Lei de Modernização dos Portos, de uma maneira muito sadia, muito eficiente com a construção de terminais. Desde lá de Rio Grande até Manaus, nós temos excelentes terminais. Claro que sempre podem ser implementados, podem ser melhorados, mas do ponto de vista comparativo com a infraestrutura rodoviária, não estamos numa situação tão precária assim. Então, a cabotagem tem tudo para andar para frente. Me perdoe a interrupção da tua oração. E a sua interrupção foi oportuna, porque nesses 20 segundos que você colocou o slide aqui na tela, eu percebi uma coisa em comum. A extensão territorial dos países são muito semelhantes, né, em todos aqueles países que você colocou ali. Né, eu não tinha visto esse slide. Mas, de qualquer forma, até para eu completar aqui, trazendo agora tudo isso, né, para o nosso mundo dos seguros aqui, né, e respondendo a pergunta do André sobre a questão dos produtos, né, até a título de curiosidade, né, hoje o seguro de transporte no Brasil, independente do modal utilizado, seja ele rodoviário, aquaviário ou aeroviário, né, ele é obrigatório, né, seja o embarcador ou do transportador, os dois estão debaixo da mesma legislação, que é o Decreto-Lei 73, lá no artigo 20, para quem tiver curiosidade de fazer essa leitura, está em voga lá. E o regulatório, que é o parte da SUSEP, também está bastante claro com relação à padronização dos produtos, né, seja o embarcador que quiser contratar um seguro pelo modal do embarcador, a circular 354 de 2007, ela está lá com todos os termos e condições, assim como o transportador aquaviário de carga, né, que é a circular, na verdade, a CNSP 182 de 2008, só para trazer como curiosidade. Agora, na minha visão, quando a gente fala de uma transgressão de sair de um modal rodoviário para um modal cabotagem, do ponto de vista de seguros, não tenha dúvida que o comportamento do risco ele acaba sendo outro. Não tenha dúvida, né? Por isso que pelos componentes que o Cristian já falou e que eu busquei aqui me esforçar para completar um pouco mais, né? Comportamento do risco do ponto de vista da segurança, comportamento do risco com relação às volatilidades, porque você tem muitos contêineres dentro de um navio que pode ter ali um encalhe, que pode ter um incêndio, né? Então, o seguro está aí justamente para proteger o patrimônio representado pelo bem transportado, né? E com relação à questão de um possível, né, surgimento da multimodalidade do ponto de vista de seguro, André, você tem razão, né? A SUSEP ela tem disponível, né, no mercado, e para seguradoras que desejam operar nesse ramo, ela tem um clausulado que, salvo engano, é a circular 421 de 2011, que cabe ali a questão do seguro do responsabilidade civil do operador de transporte multimodal, mas aí é para o transportador, né, responsabilidade civil, né, porque ali, obviamente, quando você fala de usar 2 ou mais modais do transporte, encaixa no seguro da RCLTM. Qual é a diferença quando você tem, por exemplo, um seguro de armador cargo, RCAC, para um seguro do RCOTM, né? O âmbito de cobertura. Esse é o primeiro ponto que eu encaro aqui. Quando você fala assim, vou fazer um seguro para o armador de responsabilidade civil do transporte de carga, a cobertura dele é porto a porto. Quando você fala do OTM, a cobertura é ponta a ponta, porque você vai ter o modal terrestre, o modal aquaviário e depois o modal terrestre. Então, o primeiro ponto que eu encaro como positivo do ponto de vista seguro é que nós, como seguradores, podemos oferecer um produto que tem uma abrangência de cobertura um pouco maior, né? E, obviamente, o mercado já tem uma senioridade, né, suficiente para entender a mudança do comportamento do risco e criar coberturas um pouco mais abrangentes ou mais amplas, porque o seguro do RCLTM hoje, que está lá na SUSEP, é uma cobertura que só cobre, basicamente, dano na mercadoria em função de acidente. Encalhe, né, não cobre roubo, não cobre molhadura. Então, a gente precisa
o mercado, quando essa lei, né, e faço votos que ela entre em vigor o mais rápido possível. Claro, deve ter algumas emendas ainda no decorrer, né? Se for levar em conta o marco regulatório do transportador rodoviário que começou lá atrás, né? E aí parou no PL 75 em 2018, e o negócio parece estar encalhado ali, né? Mas, de qualquer forma, eu encaro com boas notícias esse marco regulatório do cabotagem. A gente entende a mudança do comportamento do risco, e a mudança do comportamento do ponto de vista de eu ter um risco melhor gerenciável, apesar das suas volatilidades, mas a gente não pode desconsiderar que quando a gente surge o modal do OTM, né, os modais vão se conectar. Então, existem as responsabilidades, né, entre o transportador aquaviário, com a transferência de responsabilidade para o transportador terrestre, quando o container sai, né, de um modal para o outro, e me chamou a atenção hoje, quando a gente vai estudar o tema, né, que 90% da cabotagem hoje é para escoar carga a granel, carga de agronegócio, né? Então, existe uma tendência bastante forte aí de aumentar, né, essa movimentação de carga de container, né? E André, sim, eu acho que hoje o produto que está lá na SUSEP não atende à realidade hoje de um cliente, né? É um produto com uma cobertura muito básica. Quando a SUSEP lançou esse produto, a gente olhava como seguradora, né, quantos operadores de OTM tinha no Brasil, eram muito poucos, então não atraiu a atenção das seguradoras do ponto de vista, né, de desenvolver um produto que eu consiga ter uma massa de prêmio para cobrir essas volatilidades quando acontecer um sinistro, como ocorre hoje no transporte terrestre, né? Ou no ferroviário também, né? E outra coisa que foi muito bem pontuado, né? A gente vinha falando sobre a mudança de clientes querer começar a pensar um pouco mais do modal de cabotagem quando tinha um problema, como teve aí a greve de 2018, né? Onde alguns embarcadores começaram a de fato, repensar os seus modelos logísticos, e alguns fizeram testes com sucesso de trazer cargas do Pará, Barcarena, para Santos, e subir aqui para o Vale do Paraíba de trem, por exemplo, né? Dentro da fábrica do cliente, as bobinas de alumínio, de aço, por exemplo. Então, eu acho que tem, sim, uma oportunidade extremamente importante para o ramo de seguros. Os riscos, ainda que tenha seus controles um pouco melhor comparado com o modal terrestre, por conta da questão do roubo de carga, não podemos desconsiderar que as pernadas finais ainda têm a sugestão de roubo de carga, mas muito menor do que você vir 14, 15 dias de Manaus para São Paulo, com 2, 3 milhões de celular em cima de um caminhão, né? E só de protecional ali, para proteger essa carga, né? É um custo oneroso, pedágio, combustível, é violentamente grande, e eu me arrisco a dizer que até do ponto de vista desse embarque que eu estou falando agora, um embarque de eletrônicos de 5, 6 milhões vindo de Manaus para cá, fica mais caro o gerenciamento de risco do que o seguro. Olha que absurdo. Sem dúvida. Né? Não, mas então, isso, olha o paradoxo. Isso é uma carga de altíssimo valor agregado, em que as decisões são bastante sensíveis, e às vezes vale a pena, olha, mas em contrapartida, o frete, o risco, o combined, ele é bem complexo. Eu me lembro de um caso, eu estou te falando de mais de 10 anos, da Grendene, ou Grendene, acho que é Grendene, de chinelo Raider, lembra do Raider? Sim. Que na Copa do Mundo fazia propaganda. E o chinelo Raider é uma coisa extremamente barata, de modo que o valor agregado por container, se eu não estou enganado, era uma coisa entre 5 e 6 mil dólares. Um container cheio de chinelo. O pedágio que a Grendene pagava lá no Rio Grande do Sul, que era a empresa, eu lembro desse case, saiu na revista Exame. Olha que coisa doida que eu estou falando. Fez com que eles fechassem a fábrica do Raider aqui e fossem para a China. Era mais barato fazer o chinelo lá, colocar no container, colocar no navio em Xangai, em Qingdao, onde quer que seja, Tianjin, e o negócio vir para cá chegava mais barato do que eles fabricando chinelo no interior do estado e colocando num porto lá do Rio Grande do Sul para espalhar para o Brasil inteiro. Então é uma loucura. O Brasil é um quebra-cabeça insano dessas coisas que alguém precisa começar a puxar a ponta desse novelo, né? É extremamente importante isso, porque faz parte da conta, né? O custo Brasil para um produto de alta qualidade como a Grendene, né? E esse pecado de ter o custo logístico mais caro que o próprio produto.
né? Isso não faz sentido no meu racional aqui. Então, André, sim, respondendo a sua pergunta para fechar esse assunto aqui, Denis, eu já passo a palavra para você. Eu acho que o mercado vai encarar de forma positiva o mercado de seguros. Eu acho que sim, haverão desdobramentos da gente tentar construir coberturas e clausulados que dê aderência de forma mais ampla do que essa que hoje tem na SUSEP desde 2011, e à medida que novos operadores de transportes vão chegando e a gente vê nessa mudança do comportamento logístico, não tenha dúvida que as seguradoras vão se incentivar em querer oferecer, né, um produto para que tenha essa abrangência de coberturas e capacidade de oferecer um âmbito de cobertura muito melhor do que tem hoje nos clausulados tradicionais. Denis. Ô, Paulo, agora, perfeito tudo que você falou, Paulo, muito legal, muito bem pontuado. Agora, no que diz respeito às coberturas de seguro, às condições de resseguro, essa mudança do modal vai trazer certamente essa concentração toda dentro do navio, e isso requer limites muito maiores do que a gente tem hoje. Você acha que os contratos hoje, locais das seguradoras, são suficientes para atender essa nova demanda, ou a gente vai ter que construir contratos com mercados facultativos para atender essa demanda? Porque hoje a gente já, quando pede algumas cotações de embarque de cabotagem, a gente tem algumas seguradoras que têm um pouco de restrição, né, por conta, talvez por conta dos authorities locais, né, dos baixos limites, mas eu não sei se os contratos de resseguros eles estão preparados para isso, e se isso eventualmente vai custar um pouco mais caro, que no final dá conta o embarcador, hoje, que paga uma taxa X lá pelo transporte rodoviário, vai pagar uma taxa maior no cabotagem por conta dessa acumulação e a necessidade da seguradora de fazer um resseguro disso, enfim, buscar soluções diferentes. Como é que você vê isso? O que você pensa a respeito? Denis, a pergunta é extremamente importante, tá? É uma pergunta muito boa e, assim, depende muito da estratégia de cada seguradora. Eu vejo que hoje o mercado de seguros tem muita capacidade para assumir risco. Agora, depende da estratégia. Você tem seguradoras hoje que ela tem um DNA muito forte para o seguro do transportador, como você tem seguradoras que têm um DNA muito forte para o seguro do embarcador. Você tem DNA para seguradoras muito forte para desenvolver soluções customizadas para determinado tipo de risco, que a gente fala tailor-made, para cargas complexas, cargas de grandes volumes e valores. Como você tem também seguradoras que têm a estratégia de ter mais massificado, ela faz mais um fast tracking, sistemas automatizados, isso reduz muito o custo operacional da seguradora e ela consegue, no volume, ter uma escala importante. Então, eu entendo que vai muito da estratégia das seguradoras. Claro que quando você fala de um navio, né, abarrotado de container ali, e o mercado não tem massa crítica de prêmio para esse modal, estrategicamente, ele é medido sempre pelo gross, né, pelo gross written premium, portanto, pelo gross tech ratio em termos de risco. Ele pode, sim, na estratégia dele, querer reter uma parte do risco e fazer uma colocação facultativa, né, através de um broker especializado ali, uma colocação no mercado brasileiro, na oferta preferencial, e depois buscar, completando lá fora no exterior. Né? E aí depende muito da estratégia de cada seguradora. Né? A gente já vê, e o mercado está muito adaptado com relação a isso. Tá? O mercado de resseguro abriu em 2007, eu acho que agora, nessa nova fase que a SUSEP tirou a obrigatoriedade dos 40% e colocou como preferencial, a dinâmica está muito mais rápida. E os brokers hoje têm alguns facilities que ajudam bastante a dar celeridade ao processo na colocação de risco facultativo. Não tenha dúvida nenhuma. Inclusive para o transporte, né, Paulo? Porque o nosso mercado ele é muito conservador. Exato. Tinha um pouco de restrição, até por excesso de capacidade de fazer facultativo. Hoje a gente percebe que as seguradoras estão fazendo mais facultativo, os clientes estão cada vez mais aceitando, entendendo como é que funciona esse mercado, com exceção do mercado do transportador, que tem uma dinâmica um pouco diferente, por conta da frequência do sinistro, e a recuperação do resseguro tem uma velocidade diferente, né? Mas alguns grandes transportadores, a gente tem conseguido fazer a colocação facultativa para trazer um preço limite, né? Sim, para dar uma solução para o cliente, não tenha dúvida nenhuma. O transporte ele é low volatility e high frequency, né? Ele é um attritional, né? Uma conta de alta frequência, né? Agora, você vê, essa oportunidade que a SUSEP, o nosso regulador de seguros, está dando para o mercado brasileiro de
sair dos seguros padronizados, né? Os seguros obrigatórios, claro, vai ter que seguir a norma, mas nós vamos ter a oportunidade de construir clausulados que dê aderência a uma necessidade do cliente, porque eu fico preocupado, a gente fala de cabotagem, né? Outro dia a Maersk teve um risco cibernético absurdo lá, né? Então, assim, é um sinistro, um cyber risk, é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. A pandemia nos trouxe também algumas reflexões com relação ao como é que o seguro de transporte, em algum momento da vida, pode garantir também perdas e danos decorrentes de pandemia. Nós temos que amadurecer isso no mercado, não tenha dúvida nenhuma, né? O risco ambiental, né, a gente precisa entender. Então, assim, são carteiras que estão segregadas por conta do regulatório, mas que o transporte, de certa forma, ele é a primeira linha de defesa. Se eu tomo um container, além da perda de dano à carga, eu posso ter um risco ambiental. Se eu tenho uma empresa de navegação que tem vários containers e sofre um ataque cibernético e os clientes não recebem os seus containers e tem atraso na produção e gera multas contratuais, é um outro risco, né? A própria pandemia hoje, que é risco tacitamente excluído, a gente sabe disso dos clausulados, mas seguro-saúde, que foi o benchmark que eu estudei absurdamente nesses 7 meses, junto com a federação, né? Na época, quando a AIDS era considerada pandemia, hoje é coberto no seguro-saúde, né? Então, a gente precisa também começar a entender como a gente consegue construir, né, um clausulado que dê segurança e dê tranquilidade para os nossos clientes. E aí, obviamente, você trabalhar uns termos e condições adequados, precificação adequada, franquias adequadas, a gente vai aprender junto nisso daí, né? E não tenha dúvida nenhuma, né? Que se der problema, tem o meu amigo Cristian ali que me socorre 24 horas por 7, né? Não tenha dúvida. Você estava falando de risco ambiental. É claro que o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma navegação de longo curso, né? É uma exportação de um navio que é um monstro que todo mundo deve ter visto na televisão, que é um sinistro que nós gerenciamos, estamos, aliás, gerenciando aqui no escritório, que é o Stellar Banner, que saindo lá da costa do Maranhão, de São Luís, para a China, encalhou e sofreu danos catastróficos até ser afundado, né? Existiu o scuttling do navio aí, então, a principal preocupação em que pese aqui, nesse caso, a grande perda com a carga e com o casco, apenas esse casco são 100 milhões de dólares, é um navio que é estado da arte em transporte de minério. Se tornou um risco pequeno, perto do potencial do dano ambiental. Você está a 60 quilômetros de Lençóis Maranhenses, olha, que é o maior patrimônio turístico do estado do Maranhão. Você imagina um navio desse quebrar o meio e as 4.000 toneladas de óleo pesado dele parar na praia ou em qualquer outro lugar. Nossa. Então, é evidente que quando se fala em cabotagem, você tem um outro perfil de risco. De novo, quer me parecer que é uma equação de risco bastante mais benigna do que a equação de risco do transporte rodoviário. Entretanto, a concentração de valores é sempre catastrófica. Vocês já me pediram para fazer apresentações lá do Login Pantanal, que é um navio feeder e de cabotagem, que sofreu um grande sinistro aqui no Porto de Santos, a 250 metros da praia, quando 47 contêineres se desprenderam do deck, numa noite que o mar estava um pouco agitado. Quer dizer, aí você fala, caramba, tem um sinistro de 47 contêineres. Quando você estratifica estatisticamente isso, é raríssimo de acontecer. Um transporte, de fato, a navegação costeira, bastante mais seguro do que a navegação de longo curso, e eu não tenho dúvida do que é o transporte rodoviário, mas é claro que isso impõe uma lição de casa muito adequada para que o cliente tenha o melhor produto possível, abordando, né, o mosaico de regras que vai incidir sobre as duas coisas, porque o mosaico de regras da responsabilidade civil do transportador é um, e do transportador aquaviário é completamente diferente, que está lá no anverso do Bill of Lading, né, do conhecimento marítimo. Perfeito. Então, não falta tema para a gente debater em outros eventos aí. Exatamente. Uma amplitude de cobertura num produto que venha a garantir todos esses modais, né? Exatamente, André, exatamente. Hoje você tem a cobertura ampla para o embarcador, né? E uma cobertura extremamente restrita
para o transportador, né? Que basicamente é dano em função de acidente, né? Assim, como é um clausulado que não deu aderência, né? Não teve protagonistas que saíssem na frente, né, do mercado segurador, desde 2011 está protocolado na SUSEP, que é a Circular 421, e eu convido a todos que tiverem interesse em ler, né, principalmente a questão dos riscos cobertos ali, você fala, poxa, mas é muito restrito, né? De fato, ele é restrito. Agora, como nossa autarquia, né, está trabalhando forte para colocar o mercado brasileiro, né, em patamares iguais ao mercado global, eu acho que essa nova diretoria da SUSEP tem uma mente extremamente aberta, né, para isso, até porque os nossos clientes aqui que estamos falando aqui estão hipersuficientes, né? Então, assim, não tenha dúvida nenhuma que seguindo com o projeto BR do Mar aqui, né, e a gente percebendo novos protagonistas dando aderência, mudando o comportamento do risco, as seguradoras também do outro lado ali, né, trabalhando junto com os corretores que têm um estoque de experiência e informação extremamente importante para nos ajudar, né, como a Alper tem hoje, não tenha dúvida que a gente vai construir, né, uma proposta de valor adequada, né, para o modal aquaviário, não esquecendo ainda que o modal aquaviário tem a sua vida própria, né? Nós temos um território bem pontuado pelo Christian aqui, que o transporte terrestre para esses modais ele acaba sendo um complemento, eles têm que se conectar da forma mais harmoniosa possível, não tenha dúvida nenhuma, como o ferroviário também. Sem dúvida. Gente, a gente está se aproximando aqui já do nosso final, né, desse nosso bate-papo. Tá gostoso, é muito bom debater com vocês aí, vocês são pessoas que tem um profundo conhecimento. Tem bastante perguntas aqui que a gente vai depois mandar para vocês, a gente vai fazer questão de responder para cada uma das pessoas, só para a gente não se estender muito mais do que a gente havia combinado, até em respeito à agenda de vocês dois. Eu vou fazer só uma pergunta só que veio aqui para o Christian e uma pergunta que veio aqui para o Paulo. Tá bom. Vou começar pelo Paulo. O Sérgio da Britânia, ele está perguntando que essa concentração de valores dentro de um navio, e dado essa característica que você falou, que cada seguradora tem a sua estratégia, não corre o risco do cliente que optar em fazer por cabotagem, ficar na mão de 2 ou 3 seguradoras que têm contratos globais e reduzir a oferta com isso aumentar o preço? Olha, é uma pergunta boa, mas eu tenho muita tranquilidade de dizer que hoje, assim, das 23 seguradoras que trabalham com seguro de transportes de carga no Brasil, uma é nacional e 22 são multinacionais. Então, eu não encaro isso como uma concentração de risco. Claro que vai dar estratégia de cada seguradora, mas não vejo isso como uma concentração de 2 ou 3 que pode ali ditar regras, né? Até porque o mercado, de acordo agora com a própria reguladora dos seguros, vai ter liberdade para poder junto com o corretor e com o cliente, sentar e discutir qual é o clausulado que ele vai colocar ali para aquele cliente. Não tem mais aquela padronização, olha isso e acabou. Não, eu entendo o teu risco, eu vou falar assim, ó, fica bom para você se a gente fizer essa cobertura, fica legal. E aí, em cima disso, a gente trabalha. Agora, claro que as seguradoras que têm colocação de riscos facultativos, existe sempre alguns pontos de atenção com relação aos slips de resseguro, né? Que a gente nunca, e isso o broker, o corretor de seguro especializado nos ajuda bastante, a gente nunca pode deixar de olhar alguns elementos de um slip de resseguro. E um deles que é o follow the fortune, né? Ou o claims control. Ou seja, o ressegurador que estiver dividindo o risco comigo, fazendo o resseguro comigo, ele tem que acompanhar a minha decisão, né? Senão a gente tem um problema. Isso, né? A gente paga quando vai recuperar do ressegurador, não concordo. Não pode acontecer isso. E, de novo, estou muito tranquilo para falar isso, porque o mercado está muito maduro com relação a isso, né? Os brokers de resseguro no mercado brasileiro hoje já têm, junto com os mercados de Londres, inclusive alguns mercados da China, que também já está com interesse em entrar no Brasil, né? Tem muita senioridade e muita ciência dos clausulados que hoje se transita no Brasil. Até porque, Denis, o clausulado que hoje se pratica, por exemplo, da 354, ele tem uma aderência muito próxima do clausulado londrino, né? Eu diria até que a nosso clausulado, por já estar adequado para o Código Civil e o Código Consumidor, ele está com redação muito mais clara do que o londrino. Não, realmente, nós já tivemos bastante sinistros aqui no Brasil com resseguro e foram todos bem recolhidos. O mercado brasileiro realmente já está amadurecendo em relação ao que nós éramos há 15 anos atrás, né? Cada vez mais. Não tenha dúvida nenhuma.
E o que veio aqui... Você quer complementar, Paulo? Me perdoe. Não, era isso que eu queria colocar. Perdão, André. Eu queria complementar o que o Paulo falou. Na realidade, eu vejo hoje os resseguradores cada vez mais aderentes às nossas regras aqui. Eles têm seguido muito o que temos colocado aí em slips de resseguro. Eles estão bastante aderentes, né, Paulo? Mudou bastante a mentalidade que lá fora, né? Não tenha dúvida nenhuma. O mercado de resseguro fora do Brasil, eles têm um interesse muito grande pelos riscos brasileiros, né? Então, assim, a gente precisa sempre tomar cuidado de, quando está analisando o slip de resseguro, olhar a questão do cash call, né? Que é aquela questão de antecipar uma indenização para o cliente, né? Ou então do Claims Corporation, né? Se o ressegurador tiver interesse em acompanhar a regulação, ele pode ficar à vontade, mas a seguradora, a pólice é dela, o produto que está aprovado na SUSEP é dela, então ela tem a obrigação de fazer as indenizações de acordo com o que foi acordado com o cliente. Legal. Maravilha. E Christian, o Edson da Balco, ele está perguntando se, com esse projeto, toda a manutenção, prevê que a manutenção, a docagem seja feita no Brasil e essas empresas multinacionais vão estar fazendo a transferência de know-how para as empresas brasileiras. Isso você acredita que vai acontecer de fato ou é só romantismo? Essa foi a pergunta do Edson da Balco. Não, veja só. Como a gente falou, é tudo muito nascituro, né? Isso está colocado no projeto de lei. Eles pretendem fomentar a indústria nacional, né, de construção naval, de estaleiros, que já existe. Você tem aí alguns estaleiros que são bastante importantes, mas quase todos voltados para o offshore, né? A Petrobras tem uma demanda gigantesca de navios e de supply boats e de plataformas e de estruturas, etc. e tal. Evidentemente, não é inócuo que o poder executivo, o poder legislador, o poder implementador da norma tente impor uma condição que torne a indústria inviável. Então, assim, você vai fazer o afretamento a casco nu de uma embarcação e traz para cá. Importa o navio inteiro porque é economicamente mais viável. Você não quer esperar, o navio tem um tempo, evidentemente. A construção naval de um cargueiro, de um container, de um full container, vai de 3, 4 mil teus, que seria aí o adequado para uma navegação dessa. Você pode ter um pouco maiores, mas você vai ter aí 2 anos e meio para a construção do navio desse. Não é esse o horizonte que se pretende. Então, o governo abriu a possibilidade para que se faça o bareboat chartering, faça seu afretamento a casco nu, registre o navio, coloque a bandeira nacional e faça a importação desse navio. Evidentemente que o armador proprietário dessa embarcação, que não necessariamente é o gestor náutico, é a empresa que vai fazer a armação comercial dele, pode, a depender da complexidade do reparo, ter que levar esse navio para fora, porque você não tem nem condição, nem doca seca, nem disponibilidade para parar um navio desse para se fazer o reparo. Isso acontece não é com o Brasil, é com uma série de outros países. Você vai aonde tem disponibilidade para fazer o reparo quanto antes e colocar o seu navio em atividade. Em navegação, o lema tempo é dinheiro nunca foi tão verdadeiro. A gigantesca maioria dos acidentes de navegação que a gente vê, normalmente são resultantes de negligências, imprudências operacionais e náuticas, no sentido do comandante ganhar tempo. Faz rápido, não faz isso, não prepara direito, não faz o due diligence, não atualiza a carta náutica, faz o shortcut, imprime uma velocidade de cruzeiro maior do que a área, a cartografia náutica te obriga. Então, assim, é um pouco difícil responder com precisão a pergunta dele, porque nós precisamos ver como isso vai para frente, né? Quais vão ser as... Porque normalmente você coloca uma lei, você tem um projeto de lei onde você coloca, e você vai fazendo uma série de ajustes, entendeu? Eu acho que o foco do governo, o foco número 1, aliás, é o objetivo número 1, que está ali elencado no artigo 1º da lei, é o propiciar uma maior oferta de serviço, né? Para que eu consiga trazer mais empresas para a cabotagem, eu preciso que a cada, não tenho esse número de cabeça, 2, 3 dias,
eu tenha serviços de frete em cada porto do Brasil. Não adianta ser cada 14 dias. Você vai arrebentar o supply chain do cara que quer usar isso. Aí, para mim, não serve. Eu preciso ter confiabilidade e periodicidade do serviço de frete. Então, o objetivo número 1 deles é isso. É óbvio que os outros objetivos, capacitação dos marítimos, fomento à indústria naval, competição do setor, são também muito importantes. Mas eu quero crer que a partir do momento em que chegue uma demanda que fale, olha, eu não consigo atender a essa demanda, ou com essa demanda, eu não vou me constituir uma empresa brasileira de navegação, eu não tenho interesse de explorar o segmento. Tenho certeza que na discussão que vai se suceder no Congresso Nacional, e aí é óbvio que é importante que os players e quem é efetivamente o segmento, quem está falando para vocês aqui é uma pessoa que trabalha com isso, mas é basicamente um curioso. A gente lê, a gente estuda. Você vai perguntar, quantos anos você trabalhou na indústria de cabotagem? 0. A gente trabalha na indústria de seguro, na indústria de transporte, e tem uma leitura conceitual da coisa para poder trocar algumas ideias interessantes com vocês. Agora, é óbvio que quando isso vai para o Congresso, isso é debatido a nível extremamente crítico e detalhado com as empresas do setor, para que, é óbvio, não pode ter cartel, não pode ter desequilíbrio, não pode ter favorecimento, né? Porque se você tem o interesse do transportador de um lado, você tem o interesse do embarcador do outro, você tem o interesse do terminal de outro, você tem o interesse dos portos organizados do outro, e assim vai. Então, tem que existir um equilíbrio, essas partes todas serem ouvidas para que se chegue à melhor lei possível, que eu tenho muita esperança que aconteça. Então, deixa eu só, então, aproveitar que você está falando. Tem uma pergunta aqui que veio do Márcio Botelho. Um abraço para o Márcio, um amigo de muitos anos. Ô, Marcião, um abraço também aí. Pessoa espetacular, eu estou com saudade dele. Então, eu vou aproveitar, Christian, que você estava falando desse assunto, vou emendar aqui uma pergunta para o Márcio, que eu acho que ela encaixa bem com o que você estava comentando agora. Ele perguntou assim, ó, com a implementação da lei BR do Mar, como mudar um fator Brasil, a quase monopolização de oferta de frete, hoje na mão de 2 ou 3 empresas, o que podemos fazer para que, de fato, o embarcador tenha melhor poder ou liberdade para brigar pelo melhor custo de frete? Isso toca aí, em primeiro lugar, Márcio, meu abração para você. Quanto tempo, meu amigo? Já regulamos alguns pepinos juntos, eu e o Márcio também. Esse início de sardinha, hein, Márcio? Navio inteiro de sardinha que a gente regulou. O que acontece? Essa é a essência da lei. Não vou dizer quebrar o monopólio, seria meio áspero aqui do meu lado, porque também as empresas que estão explorando têm a coragem de explorar, né? Talvez a gente tenha muito mais que agradecer do que criticar. Elas estão aí, puseram a cara no mercado, com todas as dificuldades normativas que existem hoje, e que estão tensionando ser flexibilizadas. Isso sempre acontece, né? O cara fala, pô, mas logo eu, que fiz a maior lição de casa, bati a cara no muro, não sei quantas... Aí chega, de repente, uma lei flexível. Ah, meu amigo, a vida é assim, né? A vida é assim, né? Isso vai acontecer com o transporte aéreo de passageiro também. Se fala cada vez mais na flexibilização, para se abrir para empresas estrangeiras, mas muito bem. Vamos ficar aqui. Isso está sendo justamente discutido. O que se pode fazer? Isso. Flexibilizar a norma trabalhista, flexibilizar o regime de responsabilidade que hoje existe, quebrar toda a dureza, a dureza tributária que existe para o combustível de navegação, possibilitar que talvez você possa comprar combustível, o navio possa abastecer, talvez, em outros lugares, né? Ou, no mínimo, existir um incentivo para o fomento da indústria de cabotagem. Então, a lei preconiza uma série de situações que não existem hoje, inclusive com um mínimo de marítimos brasileiros a bordo, etc. e tal. Ou seja, o propósito é facilitar a vida para a constituição das EBNs, são as Empresas Brasileiras de Navegação, para que, ao invés de 3, eventualmente tenhamos 12, 15 empresas explorando o segmento, e, obviamente, que isso vai gerar maior competitividade. De novo, competitividade é um dos fatores, mas o principal é oferta de serviço. A chave é oferta de serviço. Precisa existir o navio chegando ali a cada 2 dias para que as empresas tenham o interesse, a intenção, a coragem de começar a explorar mais a cabotagem.
Legal, obrigado. E aproveitar aqui só para a gente fechar, Paulo, a Tabata, um beijão lá para a Tabata também. Faz tempo que ela mandou para o Paulo Alves, assim, manda para o Paulo, vamos ver se ele consegue me responder essa. Ela vem a Tabata. Ela mandou aqui, ó. Vejo o seguro de OTM como uma grande oportunidade para o mercado, mas, em contrapartida, acho muito provável, a exemplo do que temos nos seguros de RCTRC, que nós, como seguradores, recebamos solicitações para oferta de seguro ao embarcador com a concessão de DDR e, eventualmente, a emissão de apólice de estipulação. Se é que, a exemplo da Lei 11.442, a contratação do OTM poderia ser feita também pelo contratante do serviço, para as empresas de transporte multimodais. Como você enxerga esta eventual e provável demanda? Olha, jogou uma casca de banana para você aí. Uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil. Mas eu digo sempre o seguinte, contrato de transportes nunca pode se conectar com contrato de seguro, são coisas diferentes, né? A Lei 11.442, e por consequência, a Circular 219 do RCTRC, ela fala sobre a possibilidade do cliente contratar mais de um seguro, com algumas regras. Salvo engano, no artigo 3 e 4, ou 3 e 5, ou 4 e 5, fala sobre isso. Já no clausulado de cabotagem, do OTM hoje, que é a 421, não prevê isso, né? Ou seja, hoje, me preocupa muito, né, eu tirar a responsabilidade, né, a limitação de responsabilidade de um armador, por exemplo, de um volume de carga vultuoso, né? Isso para nós é algo que, como seguradora, é algo a se pensar. Mas eu digo assim, no bojo da legislação de seguros, né, e aí o Cristian aqui não nos ouça, porque assim, a gente vive ferindo o artigo 786 do Código Civil, né, da subrogação, né, no parágrafo único lá. Mas o que eu digo é, no RCTRC, é algo previsto na legislação, né? A contratação de mais de um seguro, porque isso é previsto na Lei 11.442. Agora, tem que tomar alguns cuidados, porque no cabotagem não. No OTM, isso não é previsto, né? Então, hoje, da maneira como está escrito, é claro que é uma redação de 2011, que vai ter muitos desdobramentos, né? Mas precisamos tomar alguns cuidados, porque é diferente do transportador rodoviário, né? O transportador marítimo de cabotagem, ele tem algumas outras responsabilidades muito relevantes, principalmente o crime ambiental. Aí, como é que eu não posso atribuir por uma negligência de um capitão esquetino aí, né, na costa brasileira, aí, tombar um navio, poluir e não ser responsabilizado por isso? Então, acho que a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente fala de DDR, né, para o modal de cabotagem. A gente ainda está discutindo os termos da cláusula, né? A gente está discutindo ainda o projeto Lei 4199, né? Para depois a gente ver como é que se constrói o seguro do RCOTM, né? Para depois a gente ver os desdobramentos disso. Não acho, aí já é um achômetro, tá? Que uma seguradora teria, né, assim, a coragem de uma forma indiscriminada, emitir uma carta de isenção de regresso contra um risco vultuoso. Eu tenho visto isso, por exemplo, contra os armazéns, quando a gente fala de STP. Sim, exatamente. Mas, assim, a opinião do Paulo, tá? Não é a opinião aqui do colega do CIST ou do presidente da Comissão Técnica da FENSEG, é o Paulo. O Paulo acha que isso não deve, pelo menos não deveria ser desta forma. Paulo, eu não quero estender a discussão do jeito que a gente avançou no horário, mas eu tenho uma máxima para isso. Desde que seja precificado, desde que as condições do que se pretende sejam transparentes, eu fecho a minha boca, eu não reclamo de nada. O ruim é você estar entrando num contexto de risco assim, ó, cego, sem saber o que o teu parceiro de risco, o teu segurado, está tratando, está pactuando, que possam interferir brutalmente na tua potencialidade de regresso. Isso é o que nos traz assombração hoje no segmento de ressarcimento. Você começa a tua batalha, a tua disputa num cenário, e quando chega uma contestação, você está com a calça
completamente curta, entendeu? Você tá num cenário que você não imaginava que existia. Isso, aliás, isso é uma questão de transparência, não é só dentro desse cenário. Em qualquer relação empresarial corporativa, essa transparência, essa leitura da caracterização, da circunstância tem que ser a mais perfeita e precisa. Para usar uma palavra que é cara a vocês, é uma espécie de compliance do risco. Olha, isso aqui tem que ser criticamente detalhado para que o preço que vai me ser dado reflita exatamente o contexto de risco que eu estou entrando, né? Não, mas assim, Cris, você tem total razão e eu tomei muito cuidado para responder, porque eu não queria entrar no processo de subscrição, porque hoje é fato, né? A gente, e você falou no começo da palestra aqui sobre o saudosismo, né? Quando a gente trabalhava ainda sobre a tutela do IRB, a distribuição de cargas no Brasil era diferente, o embarcador tinha o seu veículo próprio, depois foi terceirizando, né? E hoje acho que só as Casas Bahia que tem veículo próprio, mas o resto terceirizou, né? E lá atrás o IRB falava, olha, se eu não tenho ação de regresso, né? Porque o embarcador é o dono do próprio caminhão e ele mesmo causou um dano, eu não tenho ação de regresso, eu teria que agravar o meu preço em 30%. E me arrisco a dizer que eu estou falando de uma circular chamada DIROI 003 de 2001. Ela falava sobre isso. Isso foi jogado na lata do lixo, né? Você dá lá o preço que cobre praga de sogra, mal olhado, vai que vai, né? Então, eu acho que assim, o amadurecimento do mercado vai tendenciar isso. Bem precificado, termos e condições adequados, franquia muito bem calibrada para o risco. Isso tudo é o que eu falei no meio da minha conversa, né? A gente vai aprendendo junto. Aí sem sim, dúvida. Né? Aí sim a gente está talvez pronto para ir para a fase 2, né? Para a bandeira verde aí da pandemia, vamos dizer assim. Legal. Perfeito, Paulo. Bom, pessoal, eu acho que o tema ele é rico, a gente poderia continuar aqui por algumas horas ainda falando de mais e mais casos, né, e situações, mas infelizmente a gente tem que cumprir um horário aí, a gente estourou um pouquinho no tempo. Eu deixei o assunto seguir um pouco mais, porque estava muito bacana ver a nossa discussão aí, e chegaram algumas perguntas interessantes aqui que eu não podia deixar de fazer para vocês. Queria mesmo poder aproveitar aí o conhecimento e o tempo de vocês para a gente estar discutindo isso. Quero mais uma vez agradecer o Christian, o André e o Paulo por terem aceito aí o convite, gentilmente, né, e terem nos apoiado nesse nosso primeiro webinar. Para a gente está sendo assim, uma honra muito grande ter vocês, porque são duas pessoas que eu tenho uma consideração muito grande, que conhecem muito do segmento, que ajudaram a construir esse nosso negócio de transporte, e a gente não poderia ter escolhido pessoas melhor para nos apoiar nesse momento. Então, muito obrigado mesmo pelo rica discussão que tivemos aqui. Obrigado, Paulo, obrigado, Christian, e o André também aí, por favor. Gostaria de agradecer, Christian, foi uma aula, realmente o Denis tinha me falado, professor que você é, muito, muito saudável esses momentos de aprendizado que a gente tem, né? O Paulo aí que também respondeu as perguntas aí, nos ajudou aí com esse tema complexo, realmente, né, Paulo? Sim. Vamos ter que desenvolver aí, construir aí diversas soluções aí para esse novo desafio aí que o país vai colocar a gente. Falar para vocês, poxa, que é de grande felicidade o nosso primeiro webinar aqui da área de transportes da Alper, e também feliz até porque hoje a Alper faz 10 anos. Opa. A gente está no dia de festa aqui na companhia, 10 anos de Alper, a gente comemorando, companhia em franco crescimento, em franco desenvolvimento, entrando em diversos produtos, se tornando um player importante aí na corretagem de seguros. Então, muito obrigado a vocês pelo apoio e pelo trabalho aí que vocês apresentaram para a gente nessa discussão. Tá bom? Agradeço e vamos encerrar. Obrigado, Denis. Parabéns aí para nós. Eu agradeço muito mais uma vez a vocês também, foi uma honra, uma alegria. Estou sempre à disposição de vocês. Achei que a discussão foi muito bom nível, fiquei muito feliz e honrado de ter participado. Um grande abraço aí para vocês e parabéns pelos 10 anos
que venham muitos outros aí para vocês. Tá bom. Bom, eu também agradeço, tá? Parabéns pelos 10 anos. Eu acho que a Alper é uma das corretoras protagonistas aí da especialização do mercado de seguro de transportes, né? Enfim, com grandes profissionais como o André e o Denis. E me coloco à disposição, tá? Agradeço também em nome do Clube Internacional de Seguro de Transportes, o CIST, e a gente se coloca à disposição para futuros bate-papos aí, que se for necessário. Legal. Muito obrigado. Um abraço, viu? Um abraço a todos. Tchau, fiquem bem, hein? Um abraço. Tchau, Cris. Obrigado. Obrigado, Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.